Fora da Caixa. A análise dos fatos que marcam a atualidade. Convidamos damos bom dia, isso mesmo, bom dia ao convidado de hoje, sempre neste espaço do Fora da Caixa, às terças-feiras, com José Maria Veiga. Temos diversos assuntos aqui para a nossa conversa, a nossa habitual análise. Ora, viva, bom dia, José Maria Veiga. Bom dia. Essa disposição. Tudo bem, obrigado. Como é que passou o São João Batista? Olha, antigamente, até eu me lembro em casa dos meus pais, a gente comemorava isso, saltando fogo e tudo isso, mas essa festa aqui na Ilha de Santiago reduziu-se, não digo a zero, mas comparando com as outras ilhas, nomeadamente Porto Novo, Brava, São Vicente. Portanto, a nossa festa, embora há os grupos de tabanca que fazem muita coisa à volta dessa... Mas convém não deixar a tradição cair no esquecimento, não é? É fundamental, a tradição é a nossa cultura, é a origem, é a nossa identidade. São questões fundamentais para a nossa vivência como povo. Muito bem. E falando em questões, temos aqui diversas matérias. A cidade da Praia, que acolheu durante 2 dias, na semana passada, o diálogo euro-africano para debater esquemas de mobilidade. Esta questão tem estado na ordem do dia. De que maneira? A mobilidade, e isto traz-nos também a mobilidade no espaço do CPLP, que tem sido igualmente motivo de muita discussão. Como é que encarou a realização deste encontro na Praia? Bom, é um encontro importante na medida em que explora esses canais legais da mobilidade, digamos assim, no sentido de se encontrar um caminho que seja benéfico, não é? Para o país emissor da imigração, no nosso caso, por exemplo, como Cabo Verde, e o país receptor, Portugal, por exemplo, onde temos uma relação muito intensa em termos de mobilidade e imigração, de modo que um encontro desse tipo sempre traz muita reflexão, ajuda também a determinar alguns eixos, valorizar algumas intervenções, de modo a que as coisas se processem da melhor forma possível, no quadro das parcerias de cooperação, enfim, nos benefícios mútuos, na questão que tem a ver também com a integração dos nossos conterrâneos lá fora, para que seja um processo, digamos assim, sustentável nos 2 sentidos. No entanto, é preciso melhorar em algum aspecto, né? Porque temos estado a notar, por exemplo, no caso de Cabo Verde, as situações de filas, a questão de obtenção do visto, o agendamento e tudo mais. Apesar de algumas melhorias, mas ainda há reclamações diversas. Olha, este é um aspecto que, do meu ponto de vista, deve ser tratado da melhor forma possível, porque repare que para Portugal os portugueses chegam a Cabo Verde não precisam de visto, chegam e entram, não é? Mas nós, para sairmos de Cabo Verde e ir até Portugal, mesmo que seja por uma semana, umas férias, tem sido um problema do outro mundo, até humilhante, não é? Eu acho que é uma área que devemos colocar sobre a mesa. Bom, sabemos também que essa questão da mobilidade para a União Europeia, portanto, é a própria União que define as condições de admissão, de residência num Estado-membro, portanto, em qualquer Estado. Por exemplo, toda a migração para Portugal, toda a mobilidade para Portugal tem que ser feita dentro do quadro da União Europeia. Mas nós também temos que reconhecer que a situação vivida pelos países, sobretudo os países que foram colonizados e que agora estão nesse processo de desenvolvimento, a União Europeia, os países que integram a União Europeia, sobretudo os colonizadores, têm uma responsabilidade muito grande no estado de desenvolvimento que temos, e isso também tem dificultado a nossa vida aqui em Cabo Verde. Mas, de todo modo, há que encontrar sempre uma forma para que esse processo seja um processo de parceria com ganhos dos 2 lados, né? Para Cabo Verde e, nesse caso, também para Portugal, porque também precisam de mão de obra, precisam de muita coisa nossa.
Ouvimos o governador do Banco de Cabo Verde anunciar que Cabo Verde vai contribuir com $500 mil para o Afritec, o S2, que é uma instituição do Fundo Monetário Internacional, de qual também Cabo Verde é membro. Isto no âmbito da celebração dos 10 anos da existência desta organização. Como é que também encarou este anúncio, né, desse valor que Cabo Verde vai entrar como sua contribuição? Olha, trata-se de, portanto, esse Afritec West 2, né? É um centro regional de assistência técnica para a África Ocidental. Foi criado, portanto, no quadro do FMI para dar resposta em termos de assistência técnica a países africanos. Nesse caso, Cabo Verde enquadra-se com mais 6 países, com mais 5 países, nomeadamente Ghana, Libéria, Nigéria, Serra Leoa e Gâmbia. E tudo isso no sentido de capacitar da melhor forma possível, sobretudo nas áreas das finanças, no setor do desenvolvimento bancário, nas áreas, portanto, macroeconómica e financeira, no apoio ao Instituto Nacional de Estatísticas e ao próprio Banco de Cabo Verde. Agora, quando se diz que Cabo Verde já contribuiu com cerca de meio milhão de dólares, portanto, cerca de 500 mil contos, e ainda por cima, naquilo que eu li, não sei se li corretamente, mas que segundo o governador do banco, trata-se de uma pequena aportação, está a ver? 500 mil contos, mas é uma pequena aportação. Pois. Bom, eu pergunto, por exemplo, se justifica-se. Se justifica-se, mas também gostaria de saber os outros países integrantes, nomeadamente Nigéria, Libéria, Gana, se o montante a pagar, a contribuir, é a mesma coisa e se já o fizeram, não é? Se nesse quadro, por exemplo, Cabo Verde já avançou com 500 mil contos. E os outros países já fizeram essa transferência para a Africata, esse montante, se o montante também é mesmo, porque nós somos uma pequena economia quando comparado com esses países, nomeadamente Nigéria e Gana, não é? De modo que, para mim, essa questão, pronto, é uma atitude de um país rico, não de um país com problemas como o nosso. E que está a dever a CDO. E que está a dever a CDO um montão, né? Cerca de 30 milhões de dólares, estamos a dever a CDO, cerca de 3 milhões de contos. Portanto, é um dinheiro que normalmente é dinheiro da CDO, porque são contribuições que nunca foram pagas e acumuladas. Mas que é uma situação totalmente diferente desse tipo, dessa questão que está sobre a mesa da Afritec, da nossa parceria, da nossa contribuição para essa organização. É uma coisa que, francamente, a sociedade precisa de mais informação para poder também ajuizar sobre a sensatez, portanto, nessa matéria. Não é? E como estamos a falar de dinheiro, vem aí o Banco Jovem e Mulher como forma de acelerar o acesso ao crédito e também fomentar o empreendedorismo em Cabo Verde. É mais uma outra matéria anunciada também pelo governo no dia 20 de junho. Olha, em Cabo Verde nós temos essas instituições de microcrédito e pelo menos há 2 anos que ouvi falar dessa possibilidade do Banco Jovem e Mulher, né? Portanto, trata-se de uma iniciativa, segundo o Primeiro-Ministro, que visa tornar o processo de financiamento mais rápido e tudo é feito de forma digital através da internet, telemóvel, portanto, de um banco 100% digital e que funciona desde o pedido, a gente faz um pedido de financiamento, acompanha a decisão até o crédito, né? E que visa garantir, portanto, a contratualização que são assumidas, essa contratualização, portanto, assumida pelo Estado, sobretudo no que diz respeito à bonificação, né? Agora, eu não sei se os bancos, né? Porque diz também que aproveita-se dos bancos existentes para fazer essa contratualização
para que, portanto, haja maior adesão possível a esse programa, né? Agora, eu não sei se os bancos já estão aderindo a esse processo ou não, porque é toda uma questão que é preciso ter muita segurança, exige, portanto, garantias, embora o governo determina já todo o montante mínimo, máximo, a taxa de juros máximo a ser estabelecido, o período de carência. Mas pronto, a partida, portanto, trata-se de uma boa iniciativa. A questão, eu penso, do meu ponto de vista, diz respeito à adesão dos bancos a esse processo todo. Sim, porque a questão do acesso ao crédito, sobretudo quando falamos da juventude e do empreendedorismo, tem dado algumas dores de cabeça. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil, sobretudo porque os jovens ainda não têm, digamos, património, não têm nenhuma reserva, digamos assim, que sirva de garantia, não é? Então é o banco a fazer isso, né? Mas o banco, o Estado a fazer isso, através do Ministério das Finanças, com as instituições que criou, podem fazer isso. Mas não é um processo fácil, na medida em que nem o Estado quer perder dinheiro, nem os bancos querem perder dinheiro. Então, embora diz-se, por exemplo, que o empreendedor deve possuir uma garantia via livrança subscrita e o registro de bens imóveis na plataforma. Isso quer dizer que o empreendedor, portanto, é obrigado a dar essa garantia. E essa garantia nem sempre é possível, o que pode dificultar o interesse dos próprios bancos em assumirem esse processo. Mas, de todo modo, cabe ao governo. O governo tem mais informações nessa matéria, sabe como é que as coisas estão evoluindo no terreno e dos contactos que tem. Agora, eu pergunto se já existe algum contrato, algum acordo assinado com essas instituições. Está a ver? Isso não temos nenhuma informação. Não temos nenhuma informação que exista já um banco ou uma instituição financeira que tenha aderido a esse processo. Convém então que esta informação seja dada, sim, né? Sim, convém. Foram eleitos já os órgãos sociais que vão dirigir as três empresas saídas da Eletra. Quais são as suas expectativas em relação a estas mudanças dentro da Eletra? Olha, a Eletra é das instituições que, portanto, é uma instituição que já passou por várias alterações, várias mudanças, desde os anos 90, sobretudo a partir de 98, com a sua privatização, que não resultou. Sabemos que a Eletra, portanto, era para produção e fornecimento de água e energia. Teve também uma mudança nessa matéria. Depois, ultimamente, depois a Eletra que pertencia, que já tinha a maioria na Eletra, era da EDP, a empresa de eletricidade de Portugal, que depois, em 2006, também abandonou. A Eletra voltou a ser nacionalizada. Depois o governo, a partir dessa altura, investiu muito dinheiro no sentido de tornar a Eletra mais autónoma, com maior capacidade para prestar o seu serviço. E desde 2018-19 que se fala na privatização e cisão da Eletra. Portanto, acabou agora por ser dividida em três empresas. A empresa EPEC, que é para produção de eletricidade, a empresa de EDEC, que é para distribuição de eletricidade, e a empresa que opera, portanto, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é a ONSEC. Portanto, desde logo há essas questões de termos três empresas com três conselhos de administração, embora neste momento até a sua privatização são os atuais dirigentes da Eletra que dirigem essas empresas, mas eu acho que é mais um passo a dar no sentido de tentar encontrar um caminho sustentável para que a Eletra possa desenvolver-se em Cabo Verde. E isso tem sido um pouco complicado. Esta que é a questão, não é? A sustentabilidade da empresa, tendo em conta os desafios que tem pela frente. Sim, o grande problema é fornecer um serviço de qualidade e acessível.
Aí há 3 questões. Eu penso que há uma questão das perdas, que dos últimos dados que temos rondam quase 24%, já esteve muito mais, já volta de 30%. Há a questão da manutenção da rede, que, ao que parece, a Eletra não tem sido eficaz na manutenção da rede, o que obriga a que investimentos feitos, chegando a um certo momento, têm que ser, de facto, exige uma nova intervenção, por falta de manutenção. E há uma outra terceira questão, do meu ponto de vista, que é, de facto, a valorização, em termos institucionais, da questão que tem a ver com a energia renovável. Nós falamos de energia renovável, há muitas ações desencadeadas, mas a gente precisa ver isso, entender isso, para podermos, de facto, acreditar nisso, como é que avança. Eu acho que aqui também há alguma ação a ser desenvolvida. José Maria Veiga, os professores e o governo ainda com desentendimentos quase que sem fim à vista, agora com o novo plano de carreiras, funções e remunerações, PCFR. Ouvimos o presidente do SINDEP, Sindicato Nacional dos Professores, a considerar que trata-se de uma prenda envenenada que o governo quer entregar à classe docente. Bom, tanto o SINDEP como o SINDPROF tanto fizeram observações críticas em relação a esse plano de carreiras, funções e remunerações. Para o SINDPROF, há uma questão que tem a ver com a retirada de ganhos para os sindicatos e a situação dos professores, com grau académico de mestrado e doutor, e doutorado. Né? Portanto, há essas questões que não estão claras para o SINDPROF. Depois o SINDPROF diz também que o uso de leis e decretos, portanto, são leis e decretos obsoletos que foram revogados por outras leis. Portanto, há que rever tudo para que o professor não se sinta, portanto, prejudicado. Já o SINDEP diz que prefere auscultar os professores, está nesse processo de auscultação sobre esse plano, para depois avançar com um parecer ao governo. Mas diz que é possível que esse plano de carreiras, funções e remunerações comporte, portanto, alguma inconstitucionalidade, e que, finalmente, diz que se trata de uma prenda envenenada para a classe docente, não é? De modo que a situação está nesse pé. Já estamos com pouco tempo, né? O tempo passa tão depressa e vamos terminar da forma como iniciamos, sobre as festas de Romaria, o equilíbrio entre o tradicional e o comercial. O sociólogo César Monteiro alerta que há uma tendência para a politização das festas de Romaria. Acha que também há esta tendência para politizar as festas de Romaria aqui em Cabo Verde, mormente em tempo de campanha eleitoral? Olha, eu vi o César Monteiro, ele é um estudioso dessas matérias e faz análises muito profundas, sobretudo quando ele pega na questão identitária, na questão tradicional, religiosa. Depois faz uma ligação com o passado, no tempo, portanto, dos bailes populares, em que era uma festa de facto popular, as pessoas participavam e tinha uma grande dimensão. E também em outros tempos nós conhecemos que a própria Igreja tinha essas festas como um ponto fundamental da mobilização da comunidade cristã nessas atividades. Agora, a verdade é que tem-se perdido alguma característica, portanto, acho que há uma descaracterização, efetivamente, porque do ponto de vista político, sobretudo os partidos têm a aproveitar também dessas festas para, sobretudo quando coincide com o tempo da campanha, para também fazerem a sua movimentação.
Mas, por outro lado, há a questão comercial, que ganhou uma dimensão muito grande, muito grande. Agora, para ir a essas festas, a gente tem que desembolsar. Eu vi uma notícia, por exemplo, na Brava, agora, em que o juiz que tinha bandeira para este ano é o Jorge Carlos Fonseca, o ex-presidente da República, mas chegando o momento de passar a bandeira para um outro, não houve alguém que aderisse, né? Não houve ninguém. De modo que a bandeira ficou com a Câmara Municipal da Brava. Por quê? Porque os custos são demasiados. Eu ouvi o presidente da Câmara da Brava falar no montante de mais ou menos 1.500 contos. É claro que com o montante disso ninguém estaria em condições, pelo menos muito pouca gente estaria em condições de assumir uma festa dessas, né? De modo que a coisa tornou-se muito mais complicada e isso é muito mau. Para patrocinar uma festa não é fácil. Não é para qualquer bolso. Não é. A não ser que alguém ganhe o Joker. O Joker, o Totoloto, enfim, e ser talvez um bom empresário, aí vai. Mas para os outros é extremamente difícil. Bom, embora é preciso demonstrar um aspecto extremamente importante, que é a participação da diáspora nessas festas. Por exemplo, essas festas como, por exemplo, São João, nas ilhas do Porto Novo, São Vicente, Brava, mas quando apanhamos aqui na Ilha de Santiago, Santo Amaro, vemos a bandeira, portanto, no fogo, festa da Madeirona. Quer dizer, são festas que movimentam milhares e milhares de pessoas. São festas também que constituem um espaço comercial. Os hotéis, os operadores turísticos e não só, ganham muito com isso. De modo que é preciso enquadrar isso da melhor forma possível e fazer com que continue sobretudo a ser uma festa que aproxime as pessoas, dentro e fora, e que tenha, portanto, uma vertente muito forte em termos da cultura, para não perder isso. Embora pode-se trabalhar para que seja sustentável, mas é preciso fazer com que a festa seja a festa de toda a gente, que não dependa dos esforços de cada um. Muito bem, foi um prazer, como sempre. Até a próxima terça. Continuação de um bom dia e de uma boa semana. Ok, muito obrigado igualmente. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade.